Bom, vamos começar com as apresentações então, Diogo? Bora. Vamos lá. Bom, Salve Quebrada está começando a nossa série de lives para falar sobre saúde na quebrada em tempos de pandemia. Eu sou a Gabi, estarei aqui com vocês junto com o Jonathan. Se apresente, Eu por sou o favor. Caboclo. Hoje a gente vai conversar, bater um papo sobre as atividades físicas nesse tempo de pandemia. E aí, para conversar com a gente hoje, nosso convidado é formado em medicina pela PUC Campinas, especialista em medicina do exercício e do esporte e medicina da família e da comunidade pela Universidade Federal de São Paulo. Ele atualmente, ele... Pode falar, pode. Pode continuar. Pode ir, talvez. Perdão. Ele é professor, né? Foi professor na Faculdade de Saúde, né? Na Universidade Metodista, e foi membro do Comitê Olímpico Brasileiro nas Olimpíadas de 96 e 2004, né? Em Atlanta e Atenas. Boa noite, Marcelo. Seja bem-vindo à live. Seja bem-vindo à comunidade de Salve Quebrada. Boa noite, Joe. Boa noite, Gabi. É um prazer, realmente bastante bonito de ver assim uma iniciativa tão rica, tão pensando no próximo, pensando em gente, como vocês têm. Eu tenho acompanhado aí a página de vocês no Facebook, tenho visto a participação aí da comunidade, tenho um carinho muito especial por essa comunidade aí do Jaraguá, onde tive a oportunidade de trabalhar durante 13 anos como médico de família na UBS Alpes do Jaraguá, onde eu aprendi muito e onde realmente passei boa parte da minha vida e grandes aprendizados da minha vida, não só como médico, eu alcancei, eu consegui nessa ocupação. E acho legal a gente estar podendo, nesse momento de pandemia, um momento bastante atípico, não só para todos da comunidade, como se fôssemos excluir os médicos ou quem é da área da saúde, mas é tudo novo para nós também. Nós estamos aprendendo muito, nós estamos nos enriquecendo. Obviamente, é uma história que passa por algumas tristezas, tanto do ponto de vista de saúde pública, quanto do ponto de vista pessoal, quando você atende pessoas e famílias com infectados, ou mesmo pessoas que vêm a óbito. Mas temos que tirar alguma lição disso e espero que hoje a gente possa discutir um pouco das opções que nós temos de estar em quarentena e nos manter saudável via exercício físico e mais algumas outras questões que são fundamentais aí para uma boa qualidade de vida, mas também pensar como nós temos ainda que bancar e manter um ativismo social bastante proativo para mantermos as pessoas em casa. Mas não quero me adiantar aí nas questões que a gente possa vir a discutir. Muito obrigado, Gabi, muito obrigado, Joe. Nós que agradecemos, em nome de todo o coletivo, a gente agradece muito a disponibilidade do senhor de estar aqui com a gente, compartilhando tanto conhecimento, né? E antes da gente começar o bate-papo, eu quero lembrar para todo mundo que está aí assistindo a gente, para compartilhar a nossa live no Facebook, compartilhem bastante com todas as pessoas da rede de vocês. Comentem, se vocês tiverem perguntas, se tiverem dúvidas, podem comentar, que a gente vai fazer para o Dr. Marcelo, e à medida, ao longo da conversa, a gente vai sanando as dúvidas que aparecerem. Então, participem com a gente, se realmente é um bate-papo. A gente quer que todo mundo seja ouvido, porque é uma conversa para enriquecer a nossa quarentena, né? Para que a gente consiga atravessar esse momento com sabedoria e com informações de qualidade, vindo de pessoas que são especialistas no assunto e que só querem ajudar a gente a passar por essa quarentena da melhor forma possível. Então, bora lá. Joe, é com você. Eu vou desligar o meu microfone aqui para não causar ruído no bate-papo, mas a gente vai conversando. Conforme for aparecendo comentários também, aí eu vou colocando aqui para a gente interagir com o pessoal. Mas não deixem de compartilhar e de comentar, hein, galera?
É isso, perfeito, Gabi. A gente quer trocar esse papo. E a gente vai começar, Marcelo, com a pergunta, né, que iniciou essa discussão referente à atividade física nesse momento de pandemia, né? Então, a questão é as ações benéficas do exercício físico para a imunidade, né? Quais são os benefícios diretos da atividade física, do exercício físico para a imunidade do indivíduo? Muito legal. Se fala muito sobre como cuidar da imunidade. E a imunidade não é algo simples de se cuidar. Agora, em momentos de pandemia por um vírus respiratório, que obviamente mexe no nosso sistema imunológico, é muito importante nós lembrarmos aquelas questões ligadas à nossa saúde que possam alterar a nossa imunidade. Então, nós sabemos de algumas questões, de algumas ações, de algumas atitudes que melhoram essa nossa imunidade, essa nossa capacidade de vencer as invasões ou por bactérias ou por vírus, e também aquelas que pioram a nossa imunidade. Eu vou tentar falar primeiro daquelas que nós temos claramente reconhecido, bastantes evidências mostrando que o exercício físico feito de forma regular, quando a gente fala exercício físico de forma regular, que é quase um pleonasmo, porque exercício físico ele já se pressupõe uma atividade física que aconteça com objetivo, com intenção, com alguma programação, alguma organização, isso que nós entendemos como exercício físico, ele mexe com muitas questões. Então, todo mundo deve saber quanto o coração bate mais rápido quando a gente faz uma caminhada, faz uma corrida, anda de bicicleta ou dança, estamos falando do sistema cardiovascular, quanto que o nosso pulmão, nosso sistema respiratório aumenta mais vezes de inspirar e expirar, nós estamos falando isso de frequência respiratória aumentada, claramente o exercício físico propicia, e ele também tem uma ação muito técnica, muito específica sobre a imunidade, qual seja de melhorar a nossa capacidade de produzir células T, que são as células que protegem o nosso organismo. São elas que, quando algum micróbio, algum germe, por exemplo, o da Covid agora, esse vírus, coronavírus 19, entra em contato com alguma das nossas mucosas, sobretudo nariz, boca, olho, e entram em contato com a nossa corrente sanguínea, imediatamente o nosso cérebro se programa para que sejam produzidas mais substâncias brancas que vão fazer esse papel de melhorar a nossa imunidade. Porém, nós não podemos falar do exercício físico de maneira estanque, dele sozinho. O exercício físico é como se fosse um trem que tivesse vários vagões. A gente pode até entender na questão da imunidade, na questão do sobrepeso, na questão da melhoria da capacidade cardiovascular, o exercício como sendo a locomotiva. Porém, só faz sentido se outras coisas acontecerem juntas. Por exemplo, nós sabemos também dos benefícios claros que ter uma alimentação equilibrada tem sobre o nosso sistema imunológico. Ou melhor, podemos falar pelo contrário, pessoas que não têm uma dieta equilibrada, ou na sua distribuição, ou na sua escolha, na qualidade dos produtos que você está ingerindo, nós sabemos que são pessoas mais suscetíveis a poder ser infectados por algumas infecções oportunistas. Por outro lado, não só o exercício físico, não só a alimentação. Tem um terceiro tripé dessa nossa, eu penso como uma tríade de proteção da nossa imunidade, que é o nosso sono. O nosso sono, ele é muito importante, porque quando nós dormimos ou quando nós estamos acordados, nós temos um hormônio, um glicocorticoide, chamado cortisol. Todo mundo já ouviu falar um pouco dele. E ele, ele tem várias características, várias importâncias e várias ações sobre o nosso sistema nervoso central, mas ele tem uma muito particular sobre a imunidade. Ele também favorece que nós tenhamos mais células, a gente chama de células matadoras. São aquelas células que realmente, quando
o antígeno entra em contato com o nosso corpo, quando o corpo estranho entra em contato com o nosso organismo, ele vai produzir mais rapidamente essas células que estão lá na nossa série branca. Só para dar uma ideia, a gente pode depois explorar mais. Quando a gente faz o hemograma, nós temos lá, a gente divide o hemograma em duas partes, série vermelha e série branca. Série branca é aquela parte que fica embaixo do hemograma, que a gente lê lá os leucócitos, os monócitos, os linfócitos, os neutrófilos. Essa é a série branca, é essa série, são essas capacidades, essas estruturas que faz com que o nosso corpo esteja mais protegido. Então, se puder dar uma fala de largada, eu pensaria que a gente poderia pensar conjuntamente no sono, no exercício físico regular, desculpa o pleonasmo, e na alimentação balanceada. Só explicando ainda um pouquinho sobre a questão do cortisol. O cortisol é um hormônio que nós produzimos e ele claramente mexe com o nosso sono. Então, ele é muito alto na hora que nós acordamos, então a gente passa uma noite de 8 horas dormindo. Ele ficou baixinho. Na hora de nós acordarmos, ele está subindo, 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 subindo. Chega no fim do dia, ele chegou no seu máximo e vai começar a cair novamente, no sentido de que possamos ter um sono de qualidade. E quando nós mexemos com o nosso sono vigília, por exemplo, essas pessoas que ficam trocando de turno, trabalham um dia de noite, trabalham um dia de manhã, essas pessoas, os estudos são feitos bastante baseado nessas experiências, mostra-se que essas pessoas têm muitos problemas com a imunidade. Então é isso, Jonas. Vamos abrir para mais pessoas poderem participar da conversa aí conosco. É isso, e entrando um pouco nessa questão, né, desse trem, né, vamos fazer muito bom, uma analogia para ficar mais fácil, né, no entendimento do pessoal. Nesse trem, ele tem que ser composto, né, tanto da atividade física, quanto da alimentação, quanto do sono regular. São situações de que, quando a gente sai dessa rotina que a gente está acostumado e fica em um distanciamento social, a gente tem que reformular a nossa rotina. Esses três fatores a gente também perde o controle, né? Essa regularidade do sono, da alimentação, que estava acostumado, né? Dá 1 hora, 15 minutos de descanso no trabalho. E a gente recebeu uma pergunta no Instagram do nosso amigo César. Ele perguntou, entrando nessa questão da dieta, da alimentação. Em tempos de Covid, dieta pode ser um fator prejudicial para a imunidade? Ou seja, essa dieta regular e essa dieta de youtubers, né? Tentando cortar carboidratos, tentando cortar, né, lipídios. Quais seria o prejudicial dessas dietas nesse momento de pandemia, se tratando de imunidade? Uma pergunta bem bacana, pensei muito nela hoje durante o dia, porque, de fato, quando se usa a palavra dieta, que é uma palavra que os nutricionistas até questionam muito, que ela vem muito carregada de muitos significados e sentidos anteriores até à ciência, as dietas muitas vezes estão associadas a dietas restritivas. Eu estou de dieta. Então, a pessoa está comendo menos alguma coisa. Estou de dieta do carboidrato, estou de dieta do leite, estou de dieta de proteína. E é muito perigoso. Do mesmo, como eu comentei, estamos falando aqui, desse tripé que nos deixa fortalecido, sobretudo os carboidratos, olha que detalhe importante, são os mais importantes na construção do corticoide. Porque se a gente voltar lá na bioquímica, lá na química, não vamos entrar nessa discussão muito celular, mas só para entender o porquê, não estou aqui, não é nenhum dogma da minha parte, que diminuir a quantidade, restringir a quantidade de carboidratos altera a nossa produção de cortisol. Isso é claro. Se a pessoa está precisando, talvez seja a melhor palavra, restringir a sua
ingesta de carboidrato, ou porque está com sobrepeso, ou porque tem algum distúrbio de glicemia, ou porque tem algum distúrbio de lipemia, por exemplo, uma dislipidemia, tem um colesterol alto, triglicérides alto, ótimo, ela deve fazê-lo. Penso eu que não agora, não só eu, os próprios endocrinologistas são bastante categóricos em dizer que não é hora agora de criar para o nosso corpo uma situação de estresse. O nosso corpo, na verdade, ele vive de situações de estresse. Então, todas as vezes que temos crescimento, eles vêm muitas vezes de algum estresse proposto para o nosso corpo. Então, por exemplo, estamos achando que estamos com sobrepeso. Fomos lá na balança, vimos a altura, o nosso peso, no HMC está alto, está acima de 30, e o endocrinologista, o médico, o educador físico, fisioterapeuta, nutricionista, todos recomendam que eu faça que eu tenha um hábito alimentar onde eu não coma tantas calorias. Eu diminua a quantidade de calorias que eu estou ingerindo para que eu consiga fazer um balanço energético adequado. O meu objetivo para melhorar a minha saúde, melhorar meu bem-estar, é diminuir o peso. Obviamente, vai passar por uma diminuição nos carboidratos. Lembrando que num prato normal nosso, nós combinamos normalmente 50% a 55% de carboidrato, 20% a 30% de proteína e uns 15%, 20% de lipídios. Então, o carboidrato ele faz muita parte, ele faz parte da nossa vida, faz parte da nossa construção. Porém, se nós vamos agora iniciar um processo de mudança de hábito, mudança de estilo de vida, mudança de alimentação, o nosso corpo vai perceber isso como um estresse. E não é hora de fazer isso. Nós estamos agora na hora de guardar energia. Obviamente, ganhar peso demais agora mesmo é muito perigoso até. Toda hora está indo lá visitar a geladeira e é um perigo se você realmente não tem tem uma programação para comer. Eu vou almoçar, vou tomar café da manhã a tal hora, vou fazer um lanche da manhã entre o café da manhã e o almoço. Se você não tiver horário, você se atrapalha um pouco. Você vai um pouco ou pela ansiedade, ou porque não tem nada para fazer, ou porque tem alguma coisa gostosa na geladeira, e isso não é o melhor caminho. Porém, iniciar uma dieta restritiva, sobretudo de carboidrato, agora não é hora, viu? Por quem que fez a pergunta? Leandro, é isso? Foi o César no nosso Instagram. O César. Então, César, se não ficou bem respondido, entra aí novamente, a gente pode ampliar essa conversa. Vamos aproveitar que a gente está falando sobre imunidade. Surgiu uma pergunta aqui no Facebook. Deixa eu colocar ela aqui na tela. Da Valquíria. A Valquíria, ela está perguntando como que a gente consegue fazer para aumentar a imunidade da pessoa idosa. Pergunta difícil, hein? É muito difícil. Se tem uma questão muito séria, é por isso que se fala tanto agora nesse momento de pandemia do Covid-19, para protegermos os idosos, porque do mesmo jeito que eles estão usando óculos porque eles não enxergam bem, eles estão alguns usando aparelhos auditivos porque não ouvem bem, eles usam um ou outro, pode usar uma bengala, uma muleta não, um andador, porque as pernas já não têm as forças que tinha na fase adulta da vida. A partir dos 60 anos, 65 anos de idade, nós vamos perdendo um pouco da nossa capacidade imunitária. Isso tem um nome feio, mas vocês devem estar ouvindo muito aí na televisão, cabe a gente só passar pela palavra. É imunescência. Então, é a capacidade de ter imunidade. Olha a palavra difícil. Imunescência. A imunescência é a nossa capacidade, quanto eu tenho de imunidade. Inclusive, é muito difícil de medir. Não dá para chegar no médico e falar, doutor, eu quero ver qual é a minha imunidade. Nós vamos até pensar, conversar, levantar história de vida, ver a alimentação, ver o sono, ver qual é a atividade, o exercício físico que a pessoa faz. Podemos lançar mão de alguns exames complementares, sobretudo bioquímicos de sangue, mas esse ranking
de como a gente consegue claramente falar na glicemia para o diabético ou no número de 14/8 para a pressão alta, nós não conseguimos passar essa régua na imunidade. Porém, se sabe claramente que os idosos perdem essa imunescência deles fica diminuída. E a pergunta é, como melhorar? É não deixando brecha para o azar. O que é o azar? É aquelas outras 3 questões ligadas a exercício físico, a sono bem controlados, eu diria assim, sono com bastante programação. Por isso, às vezes, que muitos idosos, vamos entrar numa questão polêmica, mas eu sou médico de família e cada vez mais nós temos esse consenso entre nós, entre os psiquiatras, muitas vezes a gente usa uma medicação para o idoso para ele dormir com mais qualidade. Porque a gente sabe que só fazendo essa ação não é só para trazer bem-estar, porque não dormir é terrível. Também porque nós vamos estar protegendo a imunidade dele. Simplesmente porque a gente dá um remedinho às 11 horas da noite para ele dormir 8 horas de um sono fisiológico. Então, respondendo para a Valquíria, como fazer para melhorar a imunidade do idoso? Mantendo uma alimentação rica em carboidratos, fazendo com que ele tenha de 6 a 8 horas de sono e fazendo, nesse momento de Covid é muito difícil, alguma atividade física. Não vou nem falar exercício físico. Que ele tenha alguma caminhada dentro de casa, que ele levante e sente da cadeira. Nós temos aí um educador físico junto de nós, que já me ensinou muitas coisas e pode hoje ainda trazer algumas sugestões. A gente pode hoje ainda falar sobre alguns aplicativos que eu conheço, que estão ajudando muito as pessoas a fazer exercício dentro de casa, sem equipamento nenhum, e exercícios da melhor qualidade, com muita segurança, que pode ser feito pelos idosos, inclusive. Espero que tenha te ajudado aí, Valquíria. E caso não tenha, vamos ainda continuar essa nossa conversa. Obrigado pela participação. Como está aí o pessoal, Gabi? Tem muita gente aí acompanhando, tem muitas dúvidas? Tem bastante gente, já ultrapassamos os 55 espectadores. Tem bastante gente. Tem umas dúvidas muito relacionadas à questão do isolamento, questões mais específicas. A Mara Custódio, ela está perguntando se a porcentagem de isolamento em São Paulo permanecer como está. O doutor tem uma estimativa de quanto tempo pode durar? O senhor acha que como o senhor vê essa questão da quarentena? Muito boa pergunta, Mara. É muito ruim o estado que nós estamos nesse momento, de como manter ou não esse isolamento social a partir dos números que nós temos observado aí na última semana. O governo do estado de São Paulo tem feito esse monitoramento muito bem feito, inclusive, e nós estamos com números muito ruins. Parece que hoje deu 46%, ontem tinha dado 48%, no domingo deu 50%. Isso é terrível. Os estudos epidemiológicos, os estudos infectologistas, e desde o começo era isso que se procurava quando se propôs o isolamento social, tem nada a ver com essa discussão, que eu acho que cabe daqui a momento a gente falar sobre isolamento vertical, sobre isolamento horizontal. Essa dúvida não existe, esse antagonismo não existe. Nós estamos falando de isolamento social, não estamos falando em blackout, não estamos falando em isolamento domiciliar, respiratório, só para vocês entenderem quantas modalidades existem de isolamento. Mas se continuarmos com esses níveis de 46% de pessoas reclusas em isolamento e supostamente 54% na rua, nós vamos ter um pico de pessoas adoecidas. E dentro desse pico de pessoas adoecidas, é muito claro, é uma doença que isso já sabe. 15% dos infectados vão precisar de atendimento médico. 5% vão precisar de UTI. É muito alto esse número. Então, eu acho que, não sei se vocês viram aí no Facebook, vários lugares mostraram uma imagem muito bacana, como se fosse 2 trens, assim, né? Essas curvas. E se você está numa curva que ela está muito alta,
É como se fosse o túnel, bate, essas pessoas ficam fora. Elas não conseguem entrar no sistema de saúde. E nós estávamos indo muito bem. Eu trabalho numa unidade, não trabalho mais no Alto de Araguá, trabalho hoje para uma outra parceira, uma outra organização social da Prefeitura de São Paulo, trabalho no extremo da Zona Leste. E lá, se vocês estão acompanhando os números aí, são as principais subprefeituras que estão com problemas de grande afluxo, grande número de pessoas. Lá onde eu estou é um dos focos bastante grande, que é na subprefeitura da Penha. Eu trabalho mais especificamente em Arthur Alvim, no Jardim São Nicolau. E, realmente, estou atendendo lá diariamente 10, 20 pessoas com suspeitas, são sintomáticos respiratórios, a grande maioria que são casos clássicos do que nós estamos aprendendo de Covid. Não temos os testes na Prefeitura de São Paulo para fazer essa confirmação, mas fazemos tudo o que tem que ser feito. Fazemos o isolamento dessa pessoa, aí já não é o isolamento social que a gente pode voltar. Aí nós já estamos falando de um isolamento respiratório domiciliar. A pessoa tem que ficar dentro do quarto dela, tem que ficar longe da esposa, tem que ficar longe da filha, não pode sair para fazer compra para a família, é outra pessoa que vai fazer isso. Então, Mara, se eu pude entender a sua questão, que é muito pertinente nesse momento, se mantivermos esse nível de pessoas indo à rua, que temos hoje, dia 29 de abril, nós vamos ter agora duas... É a minha leitura, não sou epidemiologista, não sou futurologista, não tenho bola de cristal, mas é a minha experiência e é o número que eu tenho na minha cabeça desde o começo, quando eu ficava assistindo lá a China e a Itália, sobretudo, depois um pouco a Espanha. Nós vamos ter 3 semanas de muita tristeza. Tristeza em vários sentidos, né? Tristeza de ver pessoas próximas morrer, e não precisa ser pessoa próxima para a gente ficar triste. Nós ficamos tristes de ver um país que perdeu 5 mil pessoas. É muita gente, é o tamanho de muitas cidades pequenas do interior. É como se uma cidade fosse extinta. Eu falei isso lá no meu bairro hoje. Esse bairro aqui sumiu. Ele deve ter 5 mil habitantes aqui. Esse bairro acabou. É assim que a gente tem que olhar, porque a gente enxerga até fisicamente quem são, o espaço que essas pessoas ocupam. Então, o que deve acontecer? Se de fato se mantiver esse nível de isolamento social de 46%, 48%, 50%, nós estamos com muitos problemas. Nós precisávamos alcançar, como a Coreia do Sul alcançou, como a Alemanha no final da história conseguiu alcançar, 70%. E a Itália e a Espanha também. Porque eles abriram, achando que não ia acontecer nada, aconteceu a tragédia, e aí eles foram para o lockdown, que ninguém pode ir na rua. Polícia andando na porta, multando as pessoas que estavam andando na rua. Penso eu, até espero que isso vai acontecer conosco também. A cidade de São Paulo, hoje eu andei para ir para o meu trabalho e voltar, ela estava cheia. Teve trânsito hoje na Radial Leste, no sentido bairro-centro, de manhã, às 6 horas da manhã. Então, não são boas as notícias. Doutor, tem chegado várias perguntas aqui. Eu vou, então, dar prioridade, Joe, para as perguntas que as pessoas estão fazendo, né? Ainda nesse viés de isolamento, o Álvaro perguntou qual que é o risco de sair para ir ao supermercado. A Sol também fez uma pergunta relacionada se você precisar sair, ir ao mercado, por exemplo, a máscara já é suficiente, né? Se tem problema ir ao mercado com máscara. E a Kelly perguntou sobre os idosos, se os idosos devem evitar supermercados e feiras livres. Então, como essas 3 perguntas elas estão relacionadas, eu fiz as 3 de uma vez só. Qual que é o risco? Acho que a pergunta geral qual que é o risco de sair para ir ao supermercado, por exemplo, que é uma coisa que não é supérflua, né? Que as pessoas precisam sair para abastecer a despensa e tudo mais. E qual que é esse risco que as pessoas correm, né, nessas saídas um pouco mais obrigatórias, entre aspas? Muito legal essa questão, é complementar até do que a gente vinha falando aqui na questão na conversa anterior. Por quê? Se todo mundo resolver ir no supermercado, não deu certo.
Então, nós estamos falando que nós queremos que 70% fique em casa, 30% saia. Desses 30%, muitos são trabalhadores de serviços essenciais. São pessoas que fazem coleta de lixo na cidade de São Paulo, são pessoas que trabalham em serviços públicos que não podem parar, como pronto-socorros, hospitais, postos de saúde, AMAs. São pessoas que atendem, sobretudo isso, pessoas da área da saúde ou pessoas que fazem serviços essenciais no sentido de manter a zeladoria da cidade. E também as pessoas precisam comer. Então, nós precisamos ter acesso ao alimento. O acesso ao alimento acontece ou na feira pública, ou no supermercado, ou na quitanda. Mas, se somente essas pessoas estivessem saindo para ir a fazer essa sua compra e voltar, então, numa casa tem 3 pessoas, é uma só que pode ir, tem que ter planejamento. E eu sei que nós estamos num país com muitas dificuldades econômicas, não está claro, estou vendo lá todo dia, todos nós conhecemos a desigualdade social que a gente vive nesse país, as pessoas perderam o emprego, então elas não têm muitos recursos, elas têm poucas possibilidades de fazer as suas compras, inclusive de alimentação. Então, a pergunta bem objetiva, os idosos podem ir ao supermercado? Eu penso que não. Eu lembro que logo que começou o movimento, foi uma onda que veio da Europa, muitas pessoas estavam se oferecendo como compradores para os idosos. O senhor não pode ir, mas passa uma listinha para mim, eu vou ali na vendinha que o senhor está acostumado a uma vez por semana, uma vez a cada 2 semanas, e eu compro para o senhor. É isso que se chama proteção. Outra coisa, qual era a primeira? Essa foi a terceira. A primeira você lembra? Sobre as máscaras. Perfeito. Se tem problema aí de máscara. Não tem problema. Máscara vai ser o nosso novo visual. Acho que nós vamos usar máscara bastante tempo. Por quê? Enquanto não tiver vacina, é a única maneira que nós temos de nos proteger minimamente. Além do sistema imunitário nosso, a máscara é um bom anteparo. Porém, se nós mantivermos muitas pessoas na rua, nós já estamos vendo, já fizeram estudos lá em volta do Hospital das Clínicas, em volta do Hospital São Paulo, o vírus já está no ar. Pensava-se que esse vírus era um vírus grande e ele era muito pesado. Então, logo que ele saía da nossa boca, do nosso nariz, ele caía no chão, então, nas superfícies. Não é verdade. Já se sabe que também ele é leve. Tem partículas dele leve que voam em torno das pessoas. Então, mesmo com a máscara, nós corremos risco. Então, adianta ir no supermercado com máscara? Sim. Poucas pessoas têm que ir no supermercado. Aquelas que tiverem que ir ao supermercado, se organizem para não ir todo dia, e uma vez por semana, talvez, se for assim, a possibilidade da organização aí da família, tem que ir de máscara. E tem que manter a distância de 2 metros. Acho que todo mundo também teve a oportunidade de assistir um vídeo aí que foi bastante conversado, bastante divulgado. Qual é a distância que as pessoas têm que estar para o vírus conseguir alcançar outra ou não, né? A gente não fala do vírus, a gente fala dos perdigotos, que é isso que sai da nossa boca, essa saliva, isso aqui que é natural do ser humano, expelir um pouquinho de saliva quando fala pela boca, e até um pouquinho pelo nariz quando respira, ele tem um ponto de alcance. E se sabe que a 2 metros de distância, as 2 pessoas com máscara, essa possibilidade. Fizeram até equações matemáticas dizendo lá, parece que chega em 15%. Sem máscara é 100%, um de frente para o outro perto, e vai melhorando à medida que um usa máscara, o outro não usa, está mais de 2 metros. 2 metros de distância, os 2 com máscara, é o melhor dos caminhos. Ou melhor, é o segundo melhor caminho. O melhor caminho é ficar dentro de casa. Então, seguindo essa sua última fala, o mais recomendado realmente é só sair de casa se for muito necessário, né? Até chegou uma outra questão da Adriana, que ela pergunta se uma caminhada na rua, pelo quarteirão, com uso de máscara, sem contato com outras pessoas, poderia ser arriscado para idosos ou pessoas com imunidade reduzida.
Se no caso, como o senhor comentou, o vírus já está no ar, então vai sempre correr risco, né? Mesmo se não tiver pessoas na rua. Eu sou médico de família, principalmente meu maior tempo, mas vocês mesmo falaram aí no começo da minha formação, eu sou médico do exercício, sou até muito mais, por mais tempo, médico do exercício, e muitas pacientes me conhecem, muitos anos, como médico do exercício. Logo que começou o isolamento, muitas pessoas me perguntavam sobre, porque eu sou o maior divulgador, tem que fazer exercício, não pode ficar parado, não pode ser sedentário. Todo mundo se veio para cima de mim. Marcelo, e agora? Eu posso ficar fazendo exercício sozinho, sem encontrar ninguém? E eu via os infectologistas falando, pode, não tem problema. E eu não me conformava muito, eu não falava de boca cheia isso. E agora eu falo de boca cheia, não pode. Se todo mundo resolver andar, danou-se. Não vai dar os 70%. Tá bom, só eu vou andar. Quem é que nós vamos escolher para ser ele o andar? E os outros? Por que não pode? E na pergunta objetivamente que foi feita aí pela Adriana, no caso dos idosos, em hipótese alguma. Nós acabamos de lembrar aqui sobre a imunescência, né? A baixa capacidade imunitária que os idosos têm. É um dos sistemas deles que está funcionando menos, como os olhos, como a audição, como o intestino, como o joelho. A imunidade funciona quase como um sistema do nosso corpo também. E ela está menor, ela está com maior dificuldade. Se o idoso entrar em contato com o vírus, ele tem menos capacidade do que uma pessoa adulta, jovem, criança, de vencer através da sua própria proteção imunitária. Acho que é isso. É isso. As pessoas estão agradecendo muito, doutor, já a adiantar aqui pelas respostas, estão elogiando muito a fala do senhor, falando que o senhor é muito didático. Obrigado. Tem mais algumas perguntas aqui que as pessoas estão interagindo bastante, está sendo bem legal. Estão gostando bastante da live. Tem uma pergunta da Silvia Morello. Ela pergunta assim: os médicos brasileiros já têm alguma suposição para entender por que no Brasil estão morrendo mais pessoas com menos de 60 anos do que no resto do mundo? Eu não vou ser arrogante aqui de falar nós não sabemos. Eu vou falar eu não sei. Eu não sei mesmo. Penso até, eu tenho lido muito, sou uma pessoa que gosto muito de me manter atualizado e realmente as fontes de referências para o Covid são inúmeras. Então, todos os grandes órgãos, estou falando de OMS, estou falando de OPAS, estou falando de Ministério da Saúde, Secretaria de Estado da Saúde, Secretaria Municipal da Saúde, a Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos, tem um link maravilhoso, quem tiver a oportunidade, não precisa nem saber inglês, da BBC também, que traz muitas qualidades de informações, com gráficos, desenhos, e eu não li em lugar nenhum a explicação para essa questão. Quer dizer, eu penso que ainda nós não sabemos por que está tendo um perfil ligeiro, não é muito diferente, não, é ligeiramente diferente, e é muito precoce também de falarmos que o Brasil é diferente da Itália. É muito parecido o que está acontecendo aqui com o que aconteceu na segunda onda da Itália, sobretudo na cidade de Milão, no entorno de Milão, que o prefeito de Milão fez alguma coisa que vocês vão lembrar de um outro político aqui do Brasil. Ele falou no começo da pandemia de que aquilo não ia chegar na cidade dele, que a cidade dele era uma cidade muito limpa, era uma cidade com saúde pública de primeiro mundo, e aquilo era um problema lá da China. E realmente eles tiveram muitos problemas, até pela quantidade de relações comerciais que hoje existe entre a China e o norte da Itália. Vou continuar com as perguntas, então, aqui do chat. Viu, Joe? Você quer fazer alguma pergunta também? Não, é só essa ressalva, né, nessa questão. Eu vi uma pergunta aí da Vitória referente ao tempo de isolamento, né, tempo de saber essa questão de isolamento, para saber depois que a pessoa saiu de casa, qual o tempo de isolamento que ela tem, né, para
para saber ou a família identificar se houve algum contato, né, alguma contaminação. Pelo que eu tenho visto, né, da OMS, o isolamento tem que ser de 15 dias, né? Pessoas que vêm de fora do exterior, né? E tem que ser de 15 dias porque é o tempo que o vírus tem para se instalar, né? É isso mesmo, doutor? Como que funciona esse tempo? Como que funciona esse cronograma aí do vírus? Isso mudou um pouco de fevereiro, março, para agora, já quase em maio. Já o vírus é nosso amigo. O vírus é brasileiro. Então, ele é um vírus que já vive no Brasil. Então, nós nem estamos tão preocupados mais com as fronteiras. Ao contrário, né? Parece que os americanos agora estão preocupados com a fronteira Brasil-Estados Unidos, né? Vão fechar as portas para nós. E eles têm razão. Uma das maneiras de se fazer o contingenciamento da Covid-19 é fazer com que as pessoas não circulem. Diminuir as possibilidades de circulação. Então, diminuir voo, diminuir ônibus, diminuir metrô, diminuir tudo. Facilita assim, dificulta o acesso, e dificultando o acesso, nós vamos ter menos pessoas transitando, menos pessoas soltando o vírus pela cidade. Então, não existe mais tanto essa necessidade. O que vale a pena, que é parecido com esse modelo aí de isolamento por 2 semanas, 14 dias, é o que acontece hoje, quando nós identificamos um paciente com sintomas respiratórios, um sintomático respiratório, um tosse, falta de ar, cansaço, fadiga, dor de cabeça, febre. Fica claro para nós que aqui tem grandes probabilidades de ser um Covid-19. Nós, no sistema público, temos ainda pouco acesso aos testes que nos dão garantia de fazer em 12 horas, que é esse o tempo que leva o teste, nós temos a resposta, coisa que os europeus fizeram com muita qualidade, os sul-coreanos também, a Alemanha, sobretudo, fez com uma qualidade enorme, entregava os exames em 12 horas, e o Brasil está levando 10, 15 dias para entregar seus exames. Se nós tivéssemos mais possibilidades de testagem boa, não é a testagem rápida, não. Estou falando na testagem que observa se existe vírus ou se não existe vírus. O positivo, positivo ou negativo, não é só o aumento das imunoglobulinas, que é o outro teste rápido. Se nós tivéssemos oportunidade de fazer mais testes, talvez a gente conseguisse entender onde os vírus estão circulando mais, e talvez uma cidade do interior, uma cidade pequena, ela pudesse, com os cuidados de diminuir a entrada nela, ela poderia realmente ter uma vida um pouco mais normal, ter o seu comércio aberto, ter as escolas funcionando, ter uma vida que não trouxesse tanta dificuldade, né? Porque a vida de isolamento, acho que a gente pode falar em algum momento aqui, que isso também mexe com a imunidade, ela traz muitos problemas para o nosso mundo psíquico, o confinamento. E se nós pudéssemos ter essa testagem ampliada, nós teríamos isso. Mas não sei se agora, mas eu gostaria muito de fazer uma propaganda aqui. Falar do SUS. O SUS é um sistema único de saúde do Brasil, que eu trabalho nele há muitos anos, sou um grande defensor do SUS há muitos anos, por conhecer as qualidades dele, por ser ele um grande empreendedor. Eu sou empregado do SUS há mais de 15 anos no Brasil. Com salários dignos, com propostas, com carreiras dignas de trabalho para o médico, para a enfermeira, para os técnicos de enfermagem, farmacêuticos e todos os nutricionistas, fisioterapeutas. E agora parece que o Brasil descobriu o SUS. Antes a gente precisava falar, toda hora a gente via lá no Facebook, você não gosta do SUS, mas sabia que é o SUS que comanda o SAMU? Sabia que é o SUS que comanda a lista de transplante? Era o que as pessoas, parece que um dia na vida iam usar. E é uma grande mentira. Quem não foi no posto de saúde fazer a vacinação do seu filho? Ou lá no Morumbi ou no Jardim de São Luís? Foram, porque o plano de vacina gratuito que existe do Ministério da Saúde, do Sistema Único de Saúde, no Brasil, é maravilhoso. Talvez seja, não posso falar que é o melhor, mas não tem melhores que o nosso. O nosso plano vacinal é um plano perfeito. Nós protegemos as pessoas com todas as vacinas que existem no mercado. O SUS compra, sempre de multinacionais,
grandes quantidades dessas vacinas, e durante o ano tem vacinas que são feitas no inverno, tem vacinas que são feitas no verão, tem vacinas que é feita só em crianças menores de 5 anos, e o SUS sempre fez isso, não é que ele está fazendo agora. E agora o SUS está fazendo uma outra coisa que está chamando a atenção, que é a coordenação do cuidado, que é um capítulo muito à parte da nossa medicina da família, quando a gente fala coordenação do cuidado, que é pensar o sistema como um todo. Eu já estou vendo pessoas falarem, e eu fico muito feliz de estarem pensando dessa maneira, que daqui a pouco o SUS vai ter que controlar os hospitais privados. Vai ter que não controlar no sentido de pegar dinheiro, não, ter ele dentro da gestão. E quando se sonhou o SUS, quando se escreveu o SUS, estava tudo dentro dele. Existe a medicina suplementar, podemos falar da particular, e a atenção primária pública. Então, e essas duas, nunca elas foram tão necessárias andar junto. Olha a quantidade de pessoas que estão tendo que recorrer às UTIs dos hospitais privados, e aqui na cidade de São Paulo, eles estão acabando. Essas UTIs estão acabando. Sabe quem vai garantir leito de UTI? Vai ser o SUS. Vai ser o Sistema Público de Saúde. Vai ser na cidade de São Paulo, a Prefeitura Municipal de São Paulo, que está fazendo um brilhante trabalho de contingenciamento do Covid. Eu tenho ido para os hospitais de campanha, levar pacientes transferidos lá da nossa unidade, de dar prazer de ver a qualidade do atendimento, dos materiais, e mais do que materiais, dos seres humanos que estão fazendo o atendimento. É um tratamento absolutamente humanizado, você chega, você é bem atendido, e não era porque eu era médico levando paciente. Eu vi chegando pacientes lá sem médico, chegando de ambulância com, sei lá, um acompanhante lá sozinho. E a qualidade, o respeito, a disponibilidade das pessoas por entenderem a gravidade que é essa doença. Coisa que nós nem falamos aqui. Eu poderia gastar 5 minutos aqui para assustar um pouco vocês, para falar, porque eu vejo que muitas pessoas ainda não entenderam a gravidade da doença. Mas podemos abrir para mais questões. Sim, só na Perdão, só antes de retomar as perguntas, quem sabe a gente possa fazer outra live, seria muito bacana, né, doutor Marcelo? Para explanar, são muitos assuntos, muitas perguntas aí. Só para a galera que está acompanhando, né, fazer a divulgação, a gente está com essa série de lives. Hoje estamos fazendo com o doutor Marcelo, né, especialista aí em atendimento com a comunidade, né, já trabalhou, teve grande experiência na área do SUS, né, em UBSs. Na próxima quarta-feira a gente vai estar divulgando aí também, vai ter mais uma live com a enfermeira, atualmente gerente, a Michele, né, Michele Chaves, ela também vai estar, a gente vai estar conversando um pouco sobre essa questão que o Dr. Marcelo até ressaltou aqui, desse direcionamento, né, quem está com sintomas, para onde eu vou, está tendo uma organização e uma distribuição em certos postos de saúde, certas UBSs, como que eu tenho contato a essas unidades, né, referenciais. Então, a gente vai estar conversando um pouco com ela sobre esses assuntos, tá? Então, curta aí, compartilhe a nossa página, acompanhe. Vai ter muito assunto bacana, a gente está entrando em contato com psicólogos, psicanalistas, a gente vai bater um papo também sobre essa questão da saúde mental, que influencia diretamente, cientificamente falando, diretamente o físico também, né? Então, compartilhe, acompanhe nossa página e mais para frente a gente vai divulgar essas lives aí com os profissionais, tá? E já deixo o meu muito obrigado ao Dr. Marcelo por essa aula, tá dando uma aula para a gente, para essa comunidade aí toda que está acompanhando, muito obrigado. Você está sendo um representante aí por toda essa comunidade da saúde, né, dos profissionais de saúde, seja o atendente, as ACS, né, agentes de saúde, o médico, o enfermeiro. Muito obrigado, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade e parabenizo a iniciativa de vocês.
Muito obrigada. Ainda tem algumas perguntas aqui. Como a gente estava falando sobre a questão da vacina, a Maria Araújo, ela... Posso Pode, sugerir claro. alguma coisa? Para mostrar para vocês que não tem nada combinado aqui, para quem está assistindo. Vamos fazer um bate-bola rápido. Eu tenho me estendido muito nas questões, talvez a gente não tenha podido abordar muitas questões variadas, de pessoas variadas. Eu acho muito rico ter 50, 60 pessoas interessadas numa conversa sobre como fazer a imunidade da população, sobretudo nas comunidades periféricas da cidade de São Paulo. Então, vamos fazer rapidinho, quase um sim ou não com as minhas perguntas. Pode ser? Ok. Pode, claro. Tem a pergunta da Maria Araújo, a vacina da gripe ameniza os sintomas do coronavírus? Não, ela é importante ser feita, nós estamos na fase de vacinar os idosos, vacinamos os profissionais de saúde, os militares, os professores, estamos ainda terminando de vacinar os idosos, e ela não tem relação alguma com a Covid, e ela também não precisa ser evitada. Ela deve ser tomada com os cuidados de não fazer aglomerações dentro das unidades básicas de saúde. Certo. Tiveram algumas pessoas que fizeram perguntas parecidas, elas estão com dúvidas sobre a vitamina D. A Maíra, a Luzia, a Sol, teve outras pessoas mais embaixo que comentaram. É recomendado tomar a vitamina D ou só tomar sol já ajuda com a vitamina D? Só tomar sol produz vitamina D no nosso organismo. Ter a ingestão de alimentos ricos em vitamina C, e todo mundo sabe dos clássicos das frutas cítricas, que são muito ricas em vitamina C, já é o suficiente. Porém, existe a indústria do remédio, existe a dificuldade de algumas pessoas em tomar sol, e existe uma relação importante em quem tem vitamina D baixa tem mais possibilidades de ter infecções. Isso é claro. As evidências científicas mostram isso com bastante clareza. O contrário, ninguém tem certeza ainda. Tomando mais vitamina C, eu estou mais protegido? Eu aumento a minha imunidade? Eu penso que não, mas não existe ainda uma evidência científica para esse meu achado, para para minha experiência, para minha intuição. Então, cabe fazer suplementação de vitamina D? Penso que não. Penso que se você está preocupado com a sua imunidade, está preocupado com os seus níveis de vitamina D, você tem que tomar sol e comer frutas que tenham muita vitamina C. A gente sabe classicamente a laranja, a mexerica, a pera, a maçã e a acerola tem muito vitamina C. Mas tem um pouco de controvérsia na questão do sol. O sol ele é muito rico em muitas questões, sobretudo na transformação para que haja a absorção da vitamina D. Esse sol, quando possível, tem que ser tomado por mais de 20 minutos, por maiores partes do corpo que a pessoa conseguir. Então, o famoso banho de laje ou banho na praia seria o sonho de consumo. Mas nós temos que lembrar que nós estamos fechados nos ambientes públicos. Então, nós precisamos tentar, dentro da nossa casa, achar espaços, porque se todo mundo for para a rua tomar sol, abaixa aqueles tais de 48% lá, que nós estamos brigando para chegar nos 70%. Então, nós temos ainda que fazer essa mágica de achar lá o nosso cantinho de sol da nossa casa, ficar lá com o mínimo de roupa possível e nos expor ao sol. Lembrando só um adendo que é bem recomendado esse sol das 8, 9, 10 horas, né? Não um sol da 1 hora, para evitar também outro problema de talvez uma queimadura aí, né? Problemas perfeito. na pele. Embora o sol da 1 hora, das 2, é melhor para a vitamina D, mas ele não é saudável. Todo mundo sabe também da correlação importante que existe entre sol e câncer de pele. Então, nós não vamos vestir um santo e desvestir outro. Então, queimadura de pele é uma coisa muito chata. Mesmo a incidência de câncer de pele é muito alta nos países tropicais. Então, nós temos que, bem lembrado, Jonathan, é melhor esse sol. O Brasil é um país que 8 horas da manhã, em muitas cidades, está fazendo um sol excelente. Então, nós podemos utilizar desse sol, sim.
Bom, a gente está quase acabando o nosso tempo, então eu acho que para a gente encerrar de uma forma. Esse bate-papo foi muito enriquecedor, a gente está recebendo muitos comentários elogiando as explicações do Dr. Marcelo. Desde já agradeço a todo mundo que está aí na sintonia com a gente. O senhor comentou sobre a questão da saúde mental. Né? Como a gente estava falando de atividade física, como que a gente consegue. Qual a importância da atividade física também para o tratamento da saúde mental, para a gente conseguir fazer com que a nossa cabeça não fique tão pesada nesse tempo de isolamento, né? Porque o isolamento social, ele também, esse distanciamento social, ele também causa alguns problemas psicológicos pela falta de contato com as pessoas, né? Então, como que a pessoa em isolamento, ela pode usar a atividade física ao seu favor? É possível, porém, nós temos que também observar algumas dificuldades. É muito conhecida também a correlação entre exercícios físicos aeróbios, aqueles que fazem com que a nossa frequência cardíaca suba para perto de 120, 130 batimentos por minuto, fique assim mais ou menos 20 minutos, e prevenção de doenças, de transtornos psíquicos, sobretudo ansiedade e depressão. Então, vários estudos feitos por alguns por psiquiatras, outros por médicos do exercício, outros por educadores físicos, outros por médicos de família, mostrando essa correlação. Problema: exercício físico aeróbio, ele precisa de espaço. Eu tenho visto pessoas fazendo maratona na escada do prédio. Eu vi uma pessoa que fez a maratona dentro da casa. Maratona, vocês têm ideia, 42 quilômetros. Então, se acharmos alternativas para se andar dentro de casa, para se fazer movimentos repetitivos com o joelho, a gente chama isso de bicicleta imaginária, então você pode ficar sentado ou deitado e fazer movimentos do seu joelho como se você estivesse numa bicicleta estacionária, isso também faz com que aumente a nossa frequência cardíaca, melhore a nossa distribuição de sangue, melhore a nossa frequência cardíaca de repouso, melhore a nossa pressão arterial de repouso. Então, só por isso já é importante. Para se ter um benefício maior que alcance os níveis adequados de endorfina, serotonina e dopamina, que são as substâncias, e a serotonina, eu acho que eu já tinha citado, são as substâncias que o nosso cérebro recebe com muita felicidade, para nós termos uma qualidade de vida melhor, é o exercício aeróbio de um pouquinho mais de intensidade, que faz isso com mais qualidade, que faz isso com mais eficiência. Não qualidade, que faz com mais eficiência. Então, nós estamos com um problema. Nós estamos vivendo um momento atípico de isolamento social, de isolamento de exercícios físicos aeróbios ao ar livre. Então, nós precisamos dar os outros pulinhos, não. Fazer a musculação, fazer o treinamento funcional. Eu aconselho para quem está ouvindo aí, conhecer mais sobre treinamento funcional nesse momento de pandemia. Não cabe aqui falar o que é melhor do que não é, o que é yoga, o que é RPG, o que é pilates. Eu tenho visto e tenho tido experiências muito bacanas com o tal do treinamento funcional. É um treinamento criado e dirigido por um educador físico que vai propiciar que você levante, sente da cadeira, abaixe, agache, toque no chão. Então, movimentos que você não precisa nem de borracha, não precisa de bola, não precisa de equipamento de musculação nenhum, de peso nenhum, e você faz lá 30, 40, 50 minutos de exercício, que pode ser até diários, e que vai, de alguma forma, impactar nos níveis seus de endorfina, serotonina e dopamina. Então, eu aconselho vocês a procurarem, eu posso depois mandar aí para o Facebook de vocês, alguns professores que são nossos parceiros e estão dando aulas gratuitas na internet, aulas da melhor qualidade. São pessoas que eu conheci trabalhando em academias de pessoas que realmente estudavam muito, e essas pessoas estão em casa. Elas estão precisando não, elas estão querendo trabalhar. São pessoas que são apaixonadas pelo que fazem. Se tem uma profissão que eu admiro muito, todos que já trabalharam comigo sabem disso, é do educador físico. Eu tenho um trofismo para trabalhar junto de educador físico muito grande. Eu penso que ele tem uma contribuição muito grande a dar para a sociedade, e nesse momento agora
de Covid-19, isolamento social, eles estão dando essa resposta. Eu vejo diariamente, recebo links muito bacanas de professores de yoga. Tem professores de yoga lá em Portugal, brasileiras, que estão disponibilizando as suas aulas. Eu posso indicar no link aí da página do Facebook de vocês. Certo, ótimo. Professor Jonathan? Ótimo, seria bacana, pode compartilhar, a gente publica na página, tanto do Facebook, do Instagram, né? A gente vai ter o maior prazer de divulgar isso, que é um momento importante e crucial, né? E seria bacana o pessoal já se aprofundar nessas questões. Sim. Muito bom. Sim, com certeza. Eu acho que... alguma pergunta aí, Gabi? Não, eu acho que a gente já fez a maioria das perguntas. Tem uma pergunta mais específica sobre os médicos cubanos. O senhor é favorável que eles venham trabalhar no Brasil nesse momento? O senhor acha que eles estão fazendo falta? Pergunta do Alexandre Lima. Quem é? A doutora Tamara, que a gente teve o prazer. Tomara que ela esteja nos assistindo. Quem fez a pergunta sobre os médicos cubanos foi o Alexandre Lima. Oi, Alexandre, brilhante a sua lembrança. O Brasil sente muito a falta dos médicos cubanos. O Brasil sente muito a falta do programa Mais Médicos, que existe ainda, absolutamente sucateado, absolutamente jogado às traças por esse ministério que realmente queria e quer acabar com a grandeza do SUS. Isso é muito claro para mim que existia. Acho que agora nós temos aí um ponto de inflexão na curva do desmonte do SUS. Mesmo esse ministro, que eu admirei muito pela condução do contingenciamento do coronavírus, o Mandetta, ele era um dos que defendiam claramente, já há 2, 3 anos, que o financiamento do SUS deveria ser pago por quem usar. Quer dizer, você usa, você paga. Se você não usa, você não paga. Como se fosse um plano de saúde. Ele que vem de plano de saúde, foi gestor, inclusive, de plano de saúde, ele é um lobista nessa área. Ele está defendendo a ideia da Amil, da United Health, de todas as empresas com muita qualidade, empresas realmente que têm a sua contribuição, que têm a sua qualidade, mas que não podem viver sozinha num país de desigualdade social tão grande quanto o Brasil. Ainda bem que tivemos idealistas na década de 80, na década de 90, que levantaram a bandeira do SUS, sobretudo depois e junto da Constituição Cidadã de 1988, o Brasil realmente criou um modelo de saúde muito bom, muito abrangente, que acompanha as pessoas de forma longitudinal durante toda a vida. Então, acompanha a gestante, a criança menor de 1 ano, a criança depois até os 15, o adolescente, o adulto e o idoso. E hoje a gente já fala em super idoso, aqueles que passaram de 80 anos. Então, voltando à questão do colega, do Alessandro, do amigo, faz muita falta. Nós temos muita dificuldade. Todas as parceiras da prefeitura, eu conheço mais a realidade da cidade de São Paulo, todas as parceiras da prefeitura de São Paulo, eu estou falando de Santa Marcelina, estou falando de Einstein, estou falando de São Luís, estou falando de SPDM, estou falando de Associação Saúde da Família, estou falando de SECONS, estou falando de ABAS, todas elas têm vagas para médico agora, para vocês terem uma ideia como está faltando médico para fazer esse contingenciamento. E se tivéssemos aqueles 4 mil médicos aqui, nós seríamos mais felizes. O Jonathan lembrou uma coisa muito bacana, nós trabalhamos juntos, eu e o Jonathan, na UBS Alpes do Jaraguá, lá junto do Pico do Jaraguá. E nós tínhamos uma colega cubana da melhor qualidade médica, humana, de solidariedade, de entrosamento com a comunidade. Para vocês terem uma ideia, ela foi morar dentro da comunidade. Ela foi viver o que as pessoas estavam vivendo ali. Ela virou uma usuária quase do Sistema Único de Saúde pela residência dela, mas, sobretudo, pela qualidade médica de ser humano que ela tinha. Então, os cubanos estão fazendo muita falta para mim.
Bom, eu acredito que a gente tenha respondido grande parte, ou se não todas, grande parte das perguntas que chegaram para a gente. Queria agradecer imensamente ao Dr. Marcelo por esse bate-papo. Foi realmente muito enriquecedor, passou muito rápido. Espero que a gente possa ter uma outra conversa em outro momento. Agradecer em nome do coletivo, agradecer também a todo mundo que esteve na sintonia com a gente, todo mundo que participou, mandou pergunta, foi realmente muito gratificante. Gostei muito. Muito obrigada. É isso, muito obrigado. Tem pessoas pedindo o Dr. Marcelo na Globo, em horário nobre, para que mais pessoas tenham esse acesso, né, desse conhecimento, dessa fala vivida na prática, né? Tem a teoria, o estudo e a prática também, vivenciado com as comunidades, né? Vários tipos de cultura. E é isso, que tenhamos mais momentos de compartilhar esse conhecimento, né? Esse momento que a gente está em isolamento, a gente tenha mais acessos e um tempo mais dedicado a isso também, né? Só complementando isso que você está falando, Jonathan, são os aprendizados da Covid, né? Nós vamos sair mais ricos dessa Covid. Nós vamos sair com menos pessoas. Mas aqueles, a maioria, quase todos nós, que estamos aqui, nosso sistema imunitário está bom, nós vamos sair numa boa dessa. Nós aprendemos coisas muito ricas. Isso aqui que nós estamos fazendo agora é de um aprendizado muito grande. Nós temos um alcance, hoje em dia, muito importante e grande através da internet, através do Facebook, através do Instagram, para falar com as pessoas. E esse conhecimento que a vida nos dá, que a profissão nos dá, que o estudo nos dá, eu me sinto muito confortável de compartilhar. Eu sinto, mais do que confortável, eu me sinto obrigado. Muitas vezes eu tenho dentro de mim um sei lá o quê, como eu vou descrever isso para vocês, uma vontade, uma necessidade de dividir um pouco os meus aprendizados que foram feitos dentro de consultório, dentro de ambulatórios. Quem me ensinou foram os meus pacientes. Eu agradeço, então, se eu tiver que agradecer bastante como nós podemos hoje saber algumas coisas sobre imunidade, exercício físico e doenças infecciosas, eu agradeço meus pacientes, sobretudo esses que eu tenho atendido agora nessa última semana, nas últimas 9 semanas, né? E histórias, às vezes, mais tristes, mas também eu tenho aprendido muito da experiência humana, de ver quanto o ser humano ele precisa do contato que nós não podemos ter agora, ele precisa da proximidade que nós não podemos ter agora, e nós vamos provavelmente fazer melhor uso do contato, do abraço, do beijo, de dar a mão, de estar do lado das pessoas quando essa pandemia passar. E que esse aprendizado não seja um aprendizado fortuito, que seja um aprendizado permanente, perene. E, de fato, isso venha trazer enriquecimento para nós. Obrigado pelo convite e, mais uma vez, parabéns pela iniciativa de vocês. Nós que agradecemos. Eu acho que um dos objetivos da gente, enquanto coletivo, também é poder proporcionar esse tipo de conteúdo para as pessoas, né? Que são conteúdos que muitas pessoas não têm acesso. Então, eu acho que esse é um dos nossos trabalhos também. Até tem uma das pessoas que está na transmissão, a Vitória, ela está em Roraima, e aí ela falou, né, tá agradecendo, falou que o conteúdo chegou lá e é uma oportunidade enorme de aprendizado que provavelmente a maioria da população de lá não teria acesso. Então, eu acho que esse é o objetivo desse bate-papo também, né? Conseguir alcançar o maior número de pessoas possível. E aí já vou deixar aqui avisado que a gente vai deixar esse vídeo disponível na nossa página no Facebook. A gente vai também tentar subir ele no nosso canal no YouTube para que as pessoas possam ter acesso posteriormente aí, sempre que precisarem. Muito bom. E é isso. Muito obrigada novamente. Obrigada a todo mundo que participou. Semana que vem a gente tem outra live. Esperamos todos vocês aqui novamente. Uma boa noite a todos e viva o SUS! Viva o SUS! Só vou propor, para a gente finalizar, vou propor aí, de surpresa,
queria saber o Marcelo, não o doutor Marcelo, o Marcelo, nesse momento de pandemia, essa situação, qual seria a mensagem, a palavra, a frase que você gostaria de deixar para todo mundo aí? Para mim é muito claro. Muitas vezes você podia fazer essa pergunta e eu não saberia de tantas coisas que eu quero. E hoje em dia eu só quero uma coisa. Eu quero que as pessoas fiquem dentro de casa. Nós estamos trabalhando muito e é muito triste. Eu vou contar só, desculpa tomar o tempo de vocês, mas para mim foi tão rico que é importante dividir com vocês. Sexta-feira passada, fizemos lá um dia muito atípico, porque foi de muito afluxo de pacientes de Covid-19, porque as unidades básicas de saúde só estão atendendo isso, fecharam todos os outros agendamentos, e nós tivemos lá um paciente que chegou para nós lá às 4 horas da tarde, que é quase a minha hora de sair, mas não tinha como não estar com ele, era uma menina, Rafaela, e ela bastante debilitada, com muita febre, muita tosse. Ela não ficava mais do que 10 segundos sem tossir. Ela ficou lá comigo 3, 4 horas, pra você ter uma ideia do quanto eu vi essa menina tossir, sofrer, com muitas dores no corpo. E aí fizemos todo o trabalho, tiramos a dor da menina, melhoramos a qualidade, hidratamos essa paciente, fizemos lá o primeiro atendimento, chamamos o serviço de resgate para levá-la para o hospital de campanha, conseguimos uma vaga dela no hospital de campanha do AMB, foi isso que a experiência que eu contei para vocês, fiquei encantado com o atendimento que ela recebeu, que nós recebemos do ponto de vista humano e tecnológico, que está implantado na cidade de São Paulo, e voltando para casa, aí fui lá, voltei para o posto, estou voltando para casa, na Marginal, dirigindo, escutando as aberrações que esse nosso presidente Jair Bolsonaro tem falado sobre questionado essa pandemia. E falar mal do Bolsonaro parece uma coisa simples, talvez não tenha nenhum valor, mas não é dele que eu estou me preocupando. Eu conheço muitas pessoas que questionaram, eu já estou pondo no passado, o isolamento e questionaram se a economia era mais importante que a saúde. Eu estou quase tendo certeza que essa curva vai virar daqui 2, 3 dias, no máximo uma semana. E, infelizmente, com muitas mortes. Nós estamos falando hoje de 5 mil mortes, nem sei o número de hoje à tarde. Ontem morreram 470 pessoas no Brasil. Não teve nenhuma experiência na minha vida que eu vi morrer 470 pessoas. Não foi o avião da TAM, não foi no Andraus, não foi no Joelma, que morreram tantas pessoas, que tanta comoção trouxe para o Brasil, no acidente da Chapecoense, e nós estamos vivendo mais de um acidente de avião diariamente, já faz mais de 10 dias. E ontem foi 400, imagino que esse número não vai baixar muito, pelo menos nos próximos 10, 15 dias. Então, se eu tiver que deixar uma mensagem de vamos pensar no outro. Se você pode ficar na sua casa, você fique na sua casa. Obrigado pela oportunidade. Muito obrigada novamente, doutor Marcelo. Muita força para você conseguir continuar esse seu trabalho, que é muito importante. Nós agradecemos não só pela oportunidade de conversar com o senhor aqui, mas por todo o trabalho que o senhor tem feito junto ao SUS e junto aos outros profissionais da saúde, que têm enfrentado diariamente na linha de frente esse momento tão complicado, né? Então, toda a força e toda a saúde para o senhor conseguir continuar o seu trabalho brilhantemente. Muito obrigado. Então é isso, pessoal. Acho que agora nós encerramos. Muito obrigada novamente a todo mundo que esteve na sintonia. Curtam a página do Salve no Facebook. Aproveitem que vocês já estão assistindo a gente, já curte a gente lá. Curte a gente lá no Instagram também. É o mesmo nome do Facebook, Salve Quebrada. E aí, ao longo das semanas a gente vai trazendo mais conteúdo em lives e em posts tanto sobre a Covid-19 quanto sobre outros assuntos também, que é o que a gente está trabalhando no coletivo. Muito obrigada novamente. Tenha uma ótima noite. Obrigado, gente. Salve, Quebrada. Fiquem em casa, Quebrada, aldeia, e saúde para todo mundo.